Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. É sempre um privilégio dividir esse momento com você que curte o programa, que ajuda, na verdade, na nossa construção aqui. Seja muito bem-vindo. Mais uma edição preparada com muito carinho para você que curte e acompanha o Vejam Só. Antes de apresentar os nossos convidados, já deixo aqui para você meu perfil lá no Instagram. Mais uma plataforma, né, para a gente poder interagir, repercutir tudo aquilo que acontece aqui no programa. Eu fico esperando a sua mensagem por lá também, tá bom? Vai ser um privilégio poder conversar contigo e, obviamente, falar um pouquinho sobre teologia também, tá certo? Deixa eu apresentar os meus convidados de hoje, eles que vão nos ajudar nessa caminhada, num tema complexo, mas principalmente referente às implicações que pode trazer da escolha de um ou outro lado, e daqui a pouquinho nós vamos falar melhor sobre isso. É com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o reverendo Samuel Ribeiro, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Graça e paz, meu irmão, seja muito bem-vindo. Uma alegria reencontrá-lo, revê-lo, uma ótima noite. É um prazer poder ouvi-lo aqui no Vejam Só, meu irmão. Zeca, o prazer é todo meu. Depois de um tempo afastado, né, por causa dos estudos. Você só quer estudar, cara, agora? Não, mas precisa. Não tem mais limite. Você está na mesma pegada agora, né? Seja bem-vindo de volta ao Mackenzie, antes de tudo. Você já está bem na frente, né, Samuel? Para te acompanhar, eu vou ter que correr muito. Mas consegue. Mas devagarzinho, né? Um passo de cada vez. Seja bem-vindo de volta ao Mackenzie. Uma vez mackenzista, sempre mackenzista, rapaz, né? Não tem sempre. como... Eu tô sempre batendo naquela porta lá e, graças a Deus, sempre muito bem recebido. E o pessoal que acompanha o Veja Só sabe que eu sou um curioso, né? Então eu gosto de estudar. Então voltei e tô lá, né? Vamos ver como é que vai ser essa caminhada. Seja bem-vindo ao mestrado, viu? Que Deus abençoe. Amém, obrigado. Mas depois de um tempo estudando e escrevendo, né? Volto aqui aos debates. Que Deus me abençoe e uma alegria estar aqui com vocês e rever. O pastor Everton já nos conhecemos há um tempo. E acho que antes de eu vir até debater no Vejam Só, eu já debati com ele já em outra rádio. Então a gente já se conhece há um tempo, já é uma alegria revê-lo. Boa, obrigado, viu, pelo carinho. Vai ser um privilégio. Um tema que às vezes o pessoal não dá muita importância, acho que é besteira, mas acho que vai ser bem interessante a gente poder conversar. Aí eu vou trazer aqui talvez uma terceira posição. Ih, rapaz, aí já, tá vendo? Já começou a complicar. Mas dentro da dicotomia há duas posições, pelo menos. Tinha duas, já era difícil. Agora o cara já quer abrir um outro campo. Vamos devagar, Samuel, calma. Informações da igreja para quem nos assiste, por favor. Eu sou pastor na Igreja Presbiteriana da Aliança, fica aqui pertinho, no bairro de Pinheiros, na rua Arthur de Azevedo, 1007. Temos culto às 9h30, escola dominical às 11h, temos culto também às 18h30 e às quartas temos um encontro online onde nós estudamos mais sobre a doutrina da nossa igreja e você também está convidado a participar conosco. Boa. Obrigado, Samuel, de novo pelo carinho. Privilégio recebê-lo aqui no programa. Tenho certeza que vai contribuir bastante, inclusive as redes sociais disponibilizada pelo reverendo Samuel já aparecerá para você. Nós vamos deixar salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Chega por lá também para você ter acesso de novo. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. E nós temos também o privilégio de receber, nesta oportunidade, o pastor Everton Alves. Graça e paz, meu irmão. Que alegria reencontrá-lo. Fazia tempo que a gente não se via. Acho que, inclusive, as últimas vezes que a gente viu não foi nem aqui no Vejam Só, né? Você tá ausente aqui do programa. Bom, seja muito bem-vindo, uma ótima noite, é um privilégio recebê-lo, meu irmão. A paz e graça, Zeca, a paz e graça a todos que nos acompanham, uma ótima noite. É uma alegria, uma grande satisfação, uma honra poder retornar ao programa Vejam Só, ainda mais dialogando com o nosso querido irmão, reverendo Samuel, que é um querido amigo, já dialogamos em outras oportunidades, ele é sempre muito cortês, muito irênico nos diálogos teológicos, e eu creio que a temática de hoje será muito proveitosa para a gente esclarecer algumas dúvidas, talvez, daqueles que estão nos acompanhando. Boa. O pastor Everton é lá da Igreja Assembleia de Deus Bereana, lá em Cotia, e aí eu já vou pedir, meu irmão, para a gente iniciar, as informações lá da igreja para quem nos assiste, por favor. Claro, exatamente. Nossa igreja fica na Estrada Morro Grande, 1937, em cima da farmácia. E nós temos culto ali nas quintas-feiras, às 20 horas, e no domingo, às 10 horas da manhã. Então, você que mora na região será muito bem-vindo para estar conosco lá. Boa. Obrigado por aceitar o nosso convite, pelo carinho com o convite do programa. Seja muito bem-vindo. Tenho certeza que vai ser um momento de aprendizado. E os contatos do pastor Everton também já estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Se não deu tempo de anotar aí, vai lá no Instagram que fica tudo salvo para você por lá também, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho.
Bom, vamos colocar na tela aí a nossa pergunta-tema, e aí os meus convidados vão ter a oportunidade, de forma introdutória, de responder a pergunta, indicando a linha que eles vão seguir. Depois eu vou abrir a oportunidade para você responder a nossa enquete e nós vamos continuar a nossa conversa. A pergunta é: o homem é tricotômico? Corpo, alma e espírito? Eu até separei o versículo aqui para poder ler, que talvez seja o mais conhecido quando a gente fala dessa questão da divisão, né? Que é 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo. Tá bom? Talvez seja o mais conhecido dessa divisão tricotômica, realmente, literalmente indicada no texto bíblico. Bom, os meus convidados vão responder, vou indicar o caminho, depois nós vamos conversar. Vamos lá, reverendo Samuel, já que você falou que já tem uma linha nova aí, vamos começar contigo, vai. Como é que o irmão responde a nossa pergunta-tema de hoje? Dentro do dicotomismo, que é a posição que eu vou defender, né, que é corpo e alma, há uma questão que é a chamada unidade psicossomática, né, que é justamente dando a ideia mais de uma coisa mais integral, por mais que seja também dicotômico, né, corpo e alma. Mas para não fazer uma separação meio filosófica e platônica, né, daquilo que é imaterial ou material, tentar fazer uma separação, porque, por exemplo, os gnósticos faziam essa separação ao extremo, né? Diziam que o corpo era o cárcere da alma e que o importante era salvar a alma e o corpo entregava aos prazeres. Então, para corrigir qualquer possibilidade desse equívoco, há uma posição que tenta unificar mais, mas entendendo que são apenas corpo e alma, a alma também chamada de espírito. O que a gente vê nas escrituras ali é que é um termo intercambiável e alguns autores ficam passeando para lá e para cá. Tem um texto de Tessalonicenses, tem um texto de Hebreus também que é bem conhecido, sim. Mas sempre você vai perceber lá que são paralelismos, são linguagens usadas pelos autores para dar uma ênfase a mais. Mas a maioria dos textos bíblicos, eu vou citar alguns aqui, apontam apenas para duas partes, né? A parte que é física e a parte que é espiritual. Isso, no texto de Hebreus 4:12, também separei aqui, ele fala que a palavra é viva e eficaz para separar, né? Inclusive, alma e espírito. E aí também separa juntas e medulas, né? Teria que defender 4 partes, né? Se fosse pegar o texto de Hebreus ao pé da letra, se eu tentasse separar a alma e espírito, é que diz que é tão profundo que penetra no mais profundo da alma a ponto de separá-la. É isso que o texto quer dizer, mas a gente vai olhar para esses textos. Isso, vai ter a oportunidade de explicar. O texto de Hebreus eu também entendo mais nessa questão mais de uma linguagem poética, né? Sim. O autor está querendo falar do poder da palavra. Ele não está querendo falar se divide mesmo a divisão do homem, né? Mas o texto lá de Tessalonicenses traz uma outra questão aí. Bom, quero te ouvir, pastor Everton. Como é que o irmão responde a nossa pergunta-tema de hoje? Eu defendo a posição da tricotomia. Compreendo que há uma constituição humana separada em 3 partes, né? Corpo, alma e espírito, sendo o corpo, obviamente, a matéria, né? Que se relaciona com esse mundo através dos 5 sentidos. A alma como uma parte imaterial do homem, que vem a ser a sede das emoções, a sede dos pensamentos, dos sentimentos, da vontade humana. E o espírito, que é aquilo que conecta a Deus. Embora eu admita que há realmente essa intercambiabilidade dos termos no texto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas eu creio que esses termos intercambiáveis, eles não necessariamente excluem a questão desta divisão tripartite. Tá? A gente vai justamente se aprofundar nos textos e nós vamos observar isso. Sim, até porque ainda que alguns textos usem essas palavras de maneira intercambiável, eles estão querendo dizer coisas diferentes, né? Perfeito, ainda que citando alma, exatamente. Não está falando só da questão espiritual, mas às vezes dessa questão da raiz dos sentimentos, né? Na psicologia, o pessoal fala muito da psique, né? Algo nesse sentido, né? Boa. Exato. Bom, está posto o nosso debate e nós vamos começar a avançar a partir daqui. Com você já sabendo a opinião dos nossos convidados, agora é a nossa vez de saber a sua opinião. Então vai lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, acesse a nossa enquete e vote. Eu quero saber como é que você pensa nessa questão também, tá bom? A pergunta que a produção preparou é a seguinte, tá aqui, ó. Põe na tela aí pra gente, por favor. A natureza humana é composta por... E aí vem as 2 opções. Corpo, alma e espírito, né? Tricotomista. Corpo e alma, tá? Dicotomia. Ou não sei. Tenho dúvidas. Eu não sei como é que a Bíblia apresenta essa questão, tá bom? Então vai lá, vote, participe.
Você pode até justificar a sua escolha na postagem seguinte, tá bom? E no final do programa a gente coloca aqui a porcentagem da nossa votação, tá certo? Samuel, vou devolver a palavra ao irmão para poder, obviamente, criar as bases aí da sua resposta e já deu para ver um pouquinho como a forma como o pastor Everton pensa também de colocar os seus contrapontos, por favor. Quando eu estava começando a estudar teologia, Zé, que era um assunto que a gente não dá tanta importância, a questão da antropologia bíblica é um fato, né? A gente, algumas coisas não discute tanto, há poucos autores que escrevam, e eu tendi a flertar com meus 17, 18, quando comecei a aprofundar mais os estudos teológicos, com o tricotomismo. Muitos usavam até a figura da trindade para poder respaldar. Só que quando você olha para a própria trindade, aquele que é a imagem visível do Deus invisível, que é o Deus encarnado, ele tem apenas duas naturezas. Cristo ele tem uma natureza que é humana, ele é verdadeiro Deus e ele é verdadeiro homem. Então, ele tem duas naturezas. E até mesmo a visão, né, dessa unidade psicossomática, ela vem muito dessa questão. Cristo ele não é duas partes distintas dentro de si, no sentido de que são totalmente diferentes. São duas partes que são 100% dentro de alguém que é 100%. Sim. Então, por isso que alguns entendem que separar o material do imaterial pode dar problemas, somente por causa de um dualismo mais platônico. E a visão tricotomista, ela tem muita influência grega. E, pelo menos o que eu tenho estudado, do que eu aprofundei, é que, por exemplo, Agostinho ele precisa dar resposta sobre isso, e aí ele começa a defender uma posição mais dicotômica. E outros, depois no esteio dele, defendem também. Turrentini, você vai ter o Bavinck, que o Bavinck depois é quem vai aprofundar essa posição da unidade, né? Porque o dicotomismo podia trazer uma ideia muito de divisão meio que gnóstica. Sim. Mas sempre em resposta a uma perspectiva tricotomista. É difícil você separar em três unidades por causa da maioria dos textos bíblicos. A visão da unidade psicossomática, ela é inclusive mais harmônica nas explicações que ela dá do que o próprio dicotomismo clássico, no sentido, por exemplo, da literatura hebraica. Por exemplo, você vai ter Gênesis 12, 7, que vai dizer o seguinte: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente, né? O 2,7, perdão. Você vai ter outras ideias, por exemplo, Eclesiastes, né? Diz, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, apenas duas partes. Você tem outros textos, por exemplo, Mateus 10, 28, né? Palavras de Cristo, ele vai falar o seguinte: não tem mais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, Cristo, dentro dessa influência de uma tradição hebraica, judaica, ele tem em vista uma visão apenas dicotômica e não tricotômica. Você tem, por exemplo, 1 Coríntios 5, 1 a 8, que é o mesmo autor de Tessalonicenses, escrito em época depois. O Paulo escreve 1 Tessalonicenses, depois ele escreve Coríntios. Ele vai falar justamente assim, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como se nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do próprio pai. Esse texto é um texto conhecido, né? Ele vai falar, e contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Aí o texto continua e diz, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor ou no dia de Cristo, né? Então, Paulo também vai fazer apenas duas separações. E aí você tem outros autores, né, que vão fazer, autores na história, que vão fazer essas separações. Como eu falei, nós temos um ou dois textos que talvez sejam mais difíceis de explicar, mas nós temos inúmeros outros textos que apontam para apenas duas partes, aquela que é chamada material e aquela que é chamada imaterial. E citou-se, inclusive, a questão da psicologia, e claro, eu creio que há psicólogos que são cristãos, tementes a Deus, mas a psicologia, ela escancara esse problema, porque quando eu separo em três partes, o corpo, as emoções, ou a psique, né? Que daí vem psicologia, e o próprio espírito, deixa bem claro que a visão tricotomista ela é muito alinhada com propósitos que são gregos e antropocêntricos. Inclusive a psique, por exemplo, quando você vai tratar alguém em gabinete, o pastor também faz isso, eu trato daquelas questões que são questões espirituais. E aí o aconselhamento bíblico ele entra nesse aspecto. Mas questões que são físicas, é a medicina que trata.
Tá. E aí eu trato uma terceira categoria, que é a psique, que tem causado, inclusive, em algumas igrejas problema. Por quê? Porque, às vezes, o psicólogo, a maioria, não todos, mas uma grande maioria, tem uma formação mais ateísta e mais voltada para o antropocentrismo e causa problema no aconselhamento, por exemplo, porque a gente faz essa tripartição, né? Essa Sim. separação em 3 partes. Então, até mesmo nos nossos dias, é uma posição que causa problemas. Menos que o dicotomismo. E para o dicotomismo clássico, há essa solução que é a unidade psicossomática. Uma junção. Bom, vamos lá, pastor Everton, quero te ouvir também, porque essa questão bíblica é um gargalo, né, no pensamento dessa referência quase que exclusiva, vamos dizer assim, lá do texto de 1 Tessalonicenses. E quando eu digo exclusiva, é dessa divisão literal mesmo, assim. Se tiver um outro texto, o irmão me ajuda, mas assim, eu não lembro de cabeça onde traz essa divisão. E também dessas implicações que o reverendo Samuel já colocou aqui pra gente. Por favor, quero te ouvir. Bom, independente dessa aparente influência grega que pode existir no pensamento tricotômico, pelo menos os tricotomistas honestos, sérios, eles trabalham com referências bíblicas, né? Então, nós temos alguns textos que apontam para uma divisão da parte imaterial do homem. Então, temos esse texto de 1 Tessalonicenses 5:23, o texto de Hebreus 4:12, que já foi feita uma referência, e também quando o apóstolo Paulo está fazendo um tratado sobre os dons espirituais, né? Há ali uma perícope entre 1 Coríntios 12 até 1 Coríntios 14, e lá no 14 ele vai sistematizar detalhadamente a questão do uso do dom de línguas e de profecia. E ali ele faz uma referência também sobre essa divisão, quando ele diz que ele gostaria de orar em espírito, mas também orar com a sua alma, com o seu próprio entendimento, com a sua mente. Daí, então, o entendimento do tricotomista de que a mente ou a alma seria, então, a sede aí das emoções, dos pensamentos, da vontade e etc. Então, eu entendo que esses 3 textos, principalmente o de 1 aos Tessalonicenses, quando ele faz o uso de um conectivo de adição, que é o conectivo e, então, ele separa, o texto diz exatamente assim, né? E o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e todo o vosso espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses termos, eles aparecem separados no texto, destacados por esse conectivo e, demonstrando, então, uma interligação, mas também uma distinção. É claro que, honestamente, nenhum dos textos, tanto para o dicotomismo quanto para o tricotomismo, eles são necessariamente prescritivos, né? A maioria desses textos onde aparece esses termos, alma e espírito, geralmente são passagens descritivas, né? No caso aqui, é realmente uma súplica, né? E uma admoestação do apóstolo Paulo aos crentes em Tessalônica para que eles consagrassem o seu todo, o seu integral, o seu ser por completo a Deus. Então, eu entendo que realmente não é uma passagem prescritiva e a gente precisa ter muito cuidado, muito zelo, né, para não introduzir uma doutrina onde a Bíblia não expressa dessa forma. Porém, existem elementos textuais que a gente não pode fugir. Então, quando aparece essa distinção, ela salta ao leitor e, ao meu ver, ela indica que realmente havia ali, por uma revelação progressiva de Deus, o entendimento do apóstolo Paulo que o homem ele é constituído dessas 3 partes. Essa questão que o reverendo Samuel levantou da psicologia, de ser um problema, do tratamento, as questões mais ateístas, nessa divisão, assim, como é que o irmão enxerga isso? Eu acredito que é justamente o contrário, eu olho por uma outra perspectiva, né? Especialmente, claro, obviamente, se nós estivermos falando de profissionais que também professam a fé cristã, né? Perfeito. Que é particularmente o que eu mais indico para um tratamento de alguém que esteja passando por alguma doença psicossomática, alguma coisa no seu emocional, é que ele procure um profissional que também tenha a sua própria confissão de fé, né? E eu entendo que justamente quando esse cristão, ele professa, ou ele tem uma visão tricotômica do seu ser, isso seria mais simples e mais profundo o seu tratamento, né? Tá. Então, eu vejo de uma perspectiva totalmente contrária. Em vez de ser um problema, talvez seria caminhos de solução. Facilitar, porque as áreas, vamos dizer assim, problemáticas seriam mais fáceis de ser identificadas, né? E aí tratadas. Se o problema é no corpo, de saúde, na mente, ou espiritual. Exato, ou né? espiritual. Pode ser. Acho que vai atrapalhar, Samuel, se estiver junto aí. Até porque, na visão dicotômica, vai juntar corpo
e mente em um só, não é isso? Para a gente não é um problema. Principalmente na posição da unidade psicossomática, isso fica ainda mais entranhado, né? Não há essa separação, enfim, tudo está no mesmo pacote, porque o homem é um e ele é um 100%, né? Uhum. Mas voltando à questão, eu gostei de uma fala do pastor Everton, eu não sei se foi um lápis, uma falhazinha numa colocação que ele fez, mas ele abriu o argumento dele com a seguinte expressão, que alma e espírito eram divisões da parte material. A fala do senhor já é uma fala dicotômica, porque o senhor coloca exatamente aquilo que eu já coloquei. Há termos que são intercambiáveis. Você usa alma, você usa espírito, alma barra espírito, para aquilo que é imaterial. Se eu digo que são dois termos para uma área que é imaterial, isso é dicotomismo. O clássico, inclusive. Não é nem a posição da unidade psicossomática, né? Mas do dicotomismo clássico. E aí, por exemplo, eu vou citar um texto, até para aumentar o repertório dos tricotomistas, e aí eu vou explicar, claro, o texto. Há um texto de Isaías que ele usa as duas palavras. Isaías, capítulo 26, versículo 9, só confirmar isso, mas é o seguinte, ó, com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. E aí você vai ver exatamente que ele está pegando a parte que é espiritual ou imaterial, e ele está aprofundando a questão, ele está usando de paralelismos e de ênfases aqui para deixar claro que é uma coisa profunda, a intimidade com Deus ela é profunda. Mas eu concordo que esses termos, não há uma teologia ou uma doutrina escrita dentro da Escritura sobre essa questão das partes. Mas por quê? Porque é algo que já está muito claro nas Escrituras. Eu acho que não tinha necessidade de explicar. Por exemplo, você pega o texto de Gênesis, como o homem é criado. Ele é criado com duas partes. Você pega, e eu citei aqui Gênesis 2,7. Você pega, por exemplo, a fala de Jesus. Jesus fala em duas partes. Paulo, quando fala em condenação, fala em duas partes. É na mesma carta, inclusive, do texto que ele citou. E aí a gente pega aquele princípio da reforma. Quando algo é obscuro num texto, eu preciso de outros textos para explicar. Paulo ele não está sofrendo de uma crise de partes, né? Uma hora é duas, uma hora é três. Paulo não está fazendo isso. Paulo, na verdade, em momento que ele quer enfatizar uma questão mais profunda, ele usa as duas palavras, como ele vai acontecer em Tessalonicenses, como vai acontecer aqui no texto de Coríntios citado pelo pastor Everton, mas quando ele vai falar de questão mais simples, como é o começo, a segunda carta, no caso, né? E é o texto mais antigo, eu estou pegando aqui o texto mais antigo, porque o texto que ele vai pegar. Aliás, é a primeira carta, quando ele declara que o irmão seja expulso, é na mesma carta. Numa mesma carta, você tem ele dizendo que o homem é constituído por duas partes, que tem que entregar o corpo para que salve o espírito, a alma, e você tem um momento que ele vai aprofundar mais a questão. Então, o que me parece na Escritura é o seguinte: quando eu preciso aprofundar uma questão, eu uso vários termos. Por exemplo, a ponto de ir profundamente para separar alma e espírito, juntas e medulas, que é o caso de Hebreus, que alguns discutem se foi Paulo. Eu não tenho dificuldade. Calvino levanta algumas questões para provar que não é Paulo. Eu entendo que pode ter sido Paulo e Lucas a duas mãos, porque há muitos aspectos de Lucas e muito de Paulo, mas enfim. Mas nós temos o texto de Hebreus que vai falar sobre isso, mas ali é muito claro, pelo menos a minha visão. Ou eu defendo quatro partes, ou eu defendo que vai tão profundo que separa essas duas partes em outras partes. Mas a maioria dos textos, já citado o texto de Gênesis, o texto do próprio Jesus falando sobre isso, o texto de Eclesiastes que eu citei aqui também, todos esses textos ele vai tratar de duas partes. Então eu não preciso ter na Escritura um estudo doutrinário sobre isso ou textos mais prescritivos, porque era algo que já estava comum. Aí você tem um pensamento linear comum no meio judaico. Depois você tem, eu falei, não é que os dicotomistas hoje em dia sofrem influência grega, é porque há um momento na história que a influência grega cria a opção tricotomista. E aí cria-se uma opção tricotomista, a resposta a essa opção, já com Agostinho, é tratar a visão dicotomista, que foi defendido por alguns, o próprio Bavinck que defende, mas há um momento na minha leitura que o Bavinck entende, espera aí, se eu defender o tricotomismo puro e simples e não explicar ele bem, eu posso cair num dualismo platônico. E aí o Bavinck ele vai aprofundar essa questão e ele vai trazer, então, a posição da unidade psicossomática, né? Que não há esse dualismo. Sim. Como fosse uma briga quase gnóstica entre a matéria e a imatéria. Então, e o próprio Paulo, quando fala da ressurreição em 1 Coríntios 15, ele vai fazer essa distinção do corpo que é corruptível, vai ser revestido de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, mas ele já tem falado também da alma. Então, para Paulo, a visão dele é muito dessa unidade psicossomática.
mais do que de um dualismo aí platônico, né? Mas muito mesmo uma unidade mesmo que não dá para separar. E aí Paulo sempre caminha em duas partes, e os outros autores também, a não ser nessa fala de Tessalonicenses, essa de Isaías, que é muito claro que é o mesmo sentido de Hebreus, que ele quer aprofundar a discussão. Mas tirando isso, e o próprio texto de Coríntios também, que ele quer aprofundar, quer dizer que é um negócio muito profundo. Mas tirando isso, o texto que sobra é o de Tessalonicenses, onde ele usa assim, um conectivo, mas eu creio que é para dar uma ênfase ali. Bom, vamos lá, pastor Everton, quero te ouvir também, e aí, da sua fala, nós vamos para o nosso intervalo, por favor. Eu gostei dessa menção que o reverendo fez sobre aquele caso incestuoso daquele moço da igreja de Corinto, lá na primeira epístola. O texto diz assim, e ele se resolve no finalzinho dele, né? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, então o corpo, a parte material, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O segredo está justamente isso, no dia do Senhor Jesus. Aqui é uma referência ao dia do Senhor, a volta gloriosa de Cristo, né? Aí, independente da visão escatológica de cada um, pré ou pós-tribulacionista, uma coisa é fato de que Jesus voltará em glória, né? E que nós, inclusive, teremos que prestar contas a ele. Aí aqui, justamente isso, ó, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então aqui não é uma discussão antropológica. Ele está falando simplesmente que haverá um dia que este rapaz estará diante de Deus para o juízo. É só isso, né? O que se discute no texto é só isso. Então não há uma preocupação de Paulo de enfatizar a constituição tripartite do homem. Aqui ele simplesmente está se referindo à parte imaterial desse indivíduo que, em um momento escatológico, teria que lidar com as consequências do seu pecado. Então, eu entendo que é só isso. E é interessante, eu quero retornar para a gente se aprofundar um pouquinho mais, rapidamente, nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 14, o mesmo Paulo, ele diz o seguinte, lá no versos 14 e a parte A do versículo 15, 1 Coríntios 14. Porque se eu orar em língua, e aqui algumas traduções trazem estranha, sim, outras trazem desconhecida, enfim, não é o assunto do nosso debate. O meu espírito ora bem, mas o meu entendimento, então a sede das minhas emoções, a minha mente, a minha alma, fica sem fruto, sem frutificação. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Então aqui fica claro que ele faz uma distinção, inclusive no seu momento devocional, de oração com Deus, que era necessário que ele orasse em espírito, no caso aqui, para nós que somos mais para um lado pentecostal, aqui a oração em espírito seria realmente uma oração em línguas estranhas, né? Então aqui há o fenômeno da glossolalia, mas independente se seja glossolalia ou xenoglossia, o fato é que Paulo entendia que era importante que ele orasse em espírito, que era importante que ele também orasse com a sua alma, com o seu entendimento, com a sua mente. Obviamente, então, fazendo aqui uma distinção entre ambas as partes. Inclusive, são termos que lá no original se encontram diferentes, né? Quando ele fala em espírito, ele fala o termo pneuma, e quando ele fala em mente, ele fala o termo nous. Então, há uma distinção clara, ao meu ver, nesse texto. Bom, calma. Nós já vamos voltar aí para você fazer os comentários, que eu vi que você já estava pronto, mas eu preciso chamar o intervalo, é rapidinho, e aí, na sequência, a gente volta já com a fala do reverendo Samuel sobre essa questão que pelo que eu percebi, óbvio que ele já comentou a questão de 1 Tessalonicenses, mas esse texto de 1 Coríntios tem sido a base da defesa do reverendo Everton. Aliás, muito bem explicado o texto, então aí nós vamos ouvir a defesa do reverendo Samuel também para esse texto, tá bom? Mas depois do intervalo. Anota aí, por favor, o telefone da Agrade, da Academia Teológica da Graça de Deus, que é parceira aqui do Vejam Só, e nós indicamos para você que quer estudar teologia, que quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras, que quer responder aquele chamado ministerial que Deus tem na sua vida, né? Então, se prepare na Agrade, tá bom? Código 11 3115 0819. Esse é o telefone da Secretaria-Geral, 11 3115 0819. Anota, tira uma foto aí da tela, um print aí no seu celular, para você poder ligar lá na grade e tirar todas as suas dúvidas, pegar as informações necessárias para você poder fazer parte do time da grade também, tá bom? Além disso, redes sociais da HIT aqui para você conhecer a emissora, a programação, nosso conteúdo, tudo aquilo que a gente faz, sempre pensando em levar um material de qualidade, um conteúdo que vai edificar não só a sua vida, mas de toda a sua família. Certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai
mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa. Hoje, respondendo a pergunta, né, tema aí que já aparece para você, o homem é tricotômico, corpo, alma e espírito. Como é que é essa divisão? Reverendo Samuel Ribeiro, pastor Everton Alves nos ajudando aqui, inclusive no primeiro bloco, muito abençoador, com muito conhecimento aqui. Eles estão mandando muito bem na defesa dos seus argumentos. Nós finalizamos o bloco anterior com o pastor Everton lendo o texto lá de 1 Coríntios e defendendo que ali, quando Paulo vai falar da oração, né, ele faz ele reforça essa divisão, né, entre o entendimento e a alma, né, e o espírito, segundo a interpretação do reverendo Everton, que entendimento e alma fazem parte de uma categoria, o espírito outra categoria. Vamos lá, reverendo Samuel, quero te ouvir sobre o tema também. Fiz algumas anotações aqui. A primeira delas é em relação, só uma observação, mesmo que seja um texto escatológico, o texto de Coríntios lá, ele não é só escatológico, ele está falando de disciplina na igreja, então ele é eclesiológico e antropológico. O texto de 1 Coríntios 5, né? Não tem como eu fugir, não tem como eu, ao discutir escatologia, na verdade ele está falando do fim, mas há o processo que é a disciplina, que é a eclesiologia e a antropologia. Sempre que eu vou discutir o homem, a natureza do homem, eu discuto a antropologia, então não há como fugir disso. E mesmo assim, eu gostaria, com exceção do texto de Isaías 26, 9, que eu já expliquei, eu gostaria que fosse mostrado algum texto anterior a Paulo, porque Paulo ele tem muita influência filosófica. Paulo ele tem muita influência grega, ele tem muita influência. E eu não estou dizendo que ao dizer que ele tem influência, a inspiração ela falha, não. Ele precisa usar de algumas linguagens para que o público dele, que é extremamente grego e filosófico, entenda. Ele tem que fazer essas distinções, o jogo de palavras, para que eles possam entender, como eu vindo do Nordeste, ser pastor em São Paulo, e usar os termos do Nordeste. Mas não fala essa coisa, que já deu muita polêmica esse começo de ano, que esses termos do Nordeste, então, aqui em São Paulo, teve uma música aí, rapaz, que deu problema. Mas não é o tema, né? Foi um auê, né? Mas não é o Foi um auê grande. Mas o que acontece? Eu não posso pegar termos de onde eu venho e usar aqui em São Paulo, vai dar problema. Sim, então sim. Eu preciso usar um termo que as pessoas vão entender. Então Paulo, falando para o público, que ele está falando principalmente de Corinto, que é uma cidade extremamente influenciada pelo platonismo, enfim, ele precisa usar esses termos. Mas eu peço que o senhor me mostre termos anteriores a esses textos, porque, por exemplo, anterior a Paulo, Jesus, ele vai esclarecer a questão. A não ser que Jesus ele não saiba do que está falando. E eu sei que o pastor não concorda comigo que Jesus ele é a nossa maior fonte de inspiração. E Jesus ele é extremamente judaico no argumento dele. Ele não é grego, ele não é platônico, ele é judaico. Ele olha para o Antigo Testamento e no Antigo Testamento tem duas partes. Por exemplo, Cristo ele era tricotômico em que aspecto? Ele tinha mais de duas naturezas? Então, assim, traz algumas complicações a defesa do tricotomismo por essas questões. E eu vou só abrir um parêntese, né? São mais algumas bíblias mais pentecostais que vão trazer o termo línguas estranhas, né? Porque no original não tem esse adjetivo. É só mais uma brincadeira aqui, mas eu concordo que poderia ser desconhecido, um idioma desconhecido ou um dialeto desconhecido. Por exemplo, eu vou perguntar de novo em cima do que o senhor falou, eu brinquei que o senhor cometeu uma falhazinha. A parte imaterial, alma e espírito, ambas são imateriais? Porque se ambas são imateriais, na verdade são duas partes. Uma parte que é material e uma parte que é imaterial. Se espírito e alma ambos fazem parte, e eu não posso pegar, por exemplo, ênfase em algumas palavras para dizer que estão sendo feitas divisões. Porque, por exemplo, Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Eu estou dividindo Jesus em três partes? Eu não estou. Você vai usar palavras justamente para dizer que ele crescia como um todo. Tá. E aí eu volto a dizer, por isso que eu acho que a defesa, que é dicotômica sim, mas a defesa de uma unidade mais psicossomática, ela é mais precisa.
Porque eu não fico criando separações e dando, por exemplo, ênfase que os gnósticos davam, que o material não é tão importante. Por exemplo, o texto vai dizer que o corpo volta para a terra e o espírito volta a Deus que o deu, que são só duas partes. Mas esse corpo vai ser ressuscitado. Paulo nos afirma isso. Então, o Dr. Heber que gosta muito dessa área, né, da área de antropologia bíblica e essa área da questão do corpo, de que a gente dá muita mais importância à parte material do que à parte material. Enterra o corpo de qualquer jeito, porque é só uma carcaça, o que vale é o espírito que está com Deus. Dr. Heber, ele vai, num funeral, se assistir, ele vai sustentar que o corpo ali faz parte daquela pessoa, mesmo estando morta já aquele corpo, assim como também o espírito faz parte. Então, a gente também precisa fugir de um dicotomismo que dá uma espécie de leitura gnóstica, um dualismo platônico. Mas eu volto a dizer, todos os textos do Antigo Testamento, com exceção do de Isaías, que você lendo, fica muito claro o que ele quer dizer, são textos dicotômicos. Certo. Jesus, ele apresenta um texto dicotômico. Paulo é que, para falar para um público mais filosófico, como ele fez no Areópago, por exemplo, ele vai usar de categorias mais filosóficas. Samuel, até na sua pergunta, vamos colocar assim para o pastor Everton, é que se alma e espírito eles fazem parte do imaterial, quer dizer que o homem então é só material e imaterial. Aí quantas vezes você vai dividir a parte, então tá bom. É isso. Vai, o reverendo fez muitas perguntas. Eu vou tentar começar por aí, falando sobre essa distinção. Na verdade, não. Eu entendo que realmente ambas são partes materiais, mas com funcionalidades diferentes. Por exemplo, o que o espírito faz? Né? Ele tem algumas funcionalidades, como, por exemplo, dar vida ao corpo. Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 26, diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então aqui Tiago elucida que o agente vivificador do corpo é justamente o espírito, que lá no texto de Gênesis 2 é mencionado como fôlego de vida. Ali, diferente da visão, da perspectiva dicotômica, eu vejo as três partes no momento da criação, nesse texto de Gênesis 2:7. Você puder explicar, eu consigo encontrar, mas logo a gente vai para lá. Uma outra funcionalidade do espírito é que essa é a nossa parte que se comunica, que se relaciona diretamente com Deus. Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito, e aqui é Espírito com E maiúsculo, então Espírito Santo, né? Testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. João 4,24 diz assim: Deus é Espírito, novamente E maiúsculo, né? Importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Romanos 1, verso 9 diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Aqui é uma fala de Paulo à igreja de Roma. Então ele diz que ele servia a Deus em espírito. Jesus Cristo enfatizou que é importante que nós adoremos a Deus em espírito. E o próprio apóstolo Paulo, novamente, em Romanos 8, ele diz que é o nosso espírito, aliás, o Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E há algumas atribuições da alma que são diferentes. A gente vê, por exemplo, sentimentos, né, sendo colocados como a alma, né, como Mateus 26:38. Então, eles dizem, que é Jesus falando lá no Getsemane: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, está angustiada até a morte, outras traduções. Ficai aqui e velai comigo. A gente vê também a atribuição da vontade relacionado à alma. Jó, verso 6, 7. As coisas que a minha alma não queria tocar, essas são a minha comida repugnante. Então, a minha vontade não queria fazer, mas aquilo veio até Jó, né? E Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá. Né? A gente sabe que aqui alma se traduz, por ser um termo polissêmico, né? Se traduz como pessoa. Então, a pessoa que pecar. Para pecar, ela teve que ter uma atribuição de vontade. Então, a gente vê que há essas funcionalidades, essas atribuições diferentes para cada termo e alguns textos da Bíblia. Você só citou texto dicotômico, eu fico impressionado como ele consegue ler de forma tricotômica. Todos os textos, você vai criar justamente duas partes. Por exemplo, você fez a distinção. Eu entendo que a imaterial ela tem alma e espírito. Você está seguindo a linha de Hebreus, então você vai ter que defender também que o material ela é juntas e medulas. Se eu defender, pastor, que há um tricotomismo, uma subdivisão do imaterial, eu vou defender que é uma subdivisão do material. E aí eu vou defender mais do que tricotomismo, aí vai ter que ser polissemia. Eu sei nem qual seria o termo que a gente criaria. Eu diria que não, porque os termos, quando se refere à parte material, e muitas vezes até a própria alma, usa-se sinônimos.
Então, Tá, estatura, graça, conhecimento. Cresci em estatura, graça e conhecimento. Graça e conhecimento você colocaria como? graça e conhecimento, Além da estatura, que é o físico. sim, o conhecimento lida, obviamente, com aquilo que ele apreende no seu corpo. Então, eu não vejo nenhum tipo de problema com isso. Então há uma subdivisão, pelo menos aí. Estatura e conhecimento. Não necessariamente. Estatura pode se referir simplesmente ao crescimento humano. Mas então, pastor, mas assim, eu estou mostrando alguns textos que se eu for criar divisões, eu tenho que criar várias divisões. É óbvio que o senhor vai defender que não, porque o senhor é tricotômico. O senhor vai dizer que... É óbvio que o senhor vai dizer que é imaterial, por mais que divida em duas, o material não vai se dividir em dois, para não criar 4 partes. Mas assim, eu volto a dizer que isso é muito daquilo que é defendido lá por Platão, né? Chamado, eu até anotei aqui o termo, a tripartição platônica da alma. Essa tripartição platônica da alma influencia diretamente o tricotomismo, porque ele cria dentro da alma subdivisões. Dentro do imaterial, ele cria subdivisões. Essa é uma perspectiva totalmente platônica. Não estou dizendo que hoje quem é tricotômico é platônico. Eu estou dizendo que o tricotomismo, no seu berço, na sua essência ali no 4º século antes de Cristo, que é quando essa posição começa a vigorar, e aí você tem a posição dicotômica com a posição anterior, ela tem uma influência platônica absurda. E é difícil eu começar a dividir, porque eu tenho que começar a criar categorias, dizer o que é que vai no corpo, o que é que vai na alma, o que é que vai no espírito. Quando muito mais fácil, e o senhor fez isso de forma correta, mesmo que não tenha sido a sua intenção, o mais correto para mim é dividir o quê? O que é físico e o que é espiritual. O que é material e o que é imaterial. Isso é muito mais simples na Escritura para defender. E eu volto à questão da pergunta. Cristo, ele usa constantemente, eu falei dos textos dicotômicos, porque Tiago, ele é extremamente dicotômico. Por exemplo, ele só cita 2 partes. Quando ele vai fazer o contraponto entre fé e obras, ele vai citar 2 partes. Os autores bíblicos constantemente citam 2 partes. E Tiago é o texto mais antigo do Novo Testamento. Então, o autor mais próximo do judaísmo, de uma visão judaica mais pura, ou seja, do Antigo Testamento, é Tiago, porque ele vai pegar muito, apesar que Paulo é muito mais versado no hebraico, na literatura hebraica. O Paulo escreve muito para o Mas ele escreve muito para uma cultura greco-romana. Isso. E ele precisa conversar com essa cultura greco-romana. Tiago está conversando com os judeus, e ele usa uma posição dicotômica. Pelo menos a minha leitura. Mas como o senhor lida, então, com esses termos que aparecem em 1 Tessalonicenses, em Hebreus 4... Por que a necessidade do termo pneuma? Por que a necessidade do termo psique dentro da mesma construção frasal? Mas eu concordei com o senhor, pastor, que eu acho que o único texto que cabe uma discussão mais profunda é o texto Tessalonicenses, que é o texto que o senhor não entrou, talvez porque o senhor entendeu que é o texto que mais se explica. Claro. Mas todos os outros, é muito fácil entender material com imaterial. É muito fácil. Eu acho, e aí eu vou dar um achismo aqui, que talvez é sempre ruim, né, o achismo, mas é que Paulo, em alguns momentos, ele quer dar ênfase. Por exemplo, a maioria das saudações de Paulo é graça e paz. Aí eu não lembro agora se é próprio Tessalonicenses que ele vai... Eu acho que é Tessalonicenses ou Filipenses, ou talvez outro livro, ele vai incluir, ele vai falar graça, paz e misericórdia. Em alguns momentos, Paulo deseja dar algumas ênfases por inspiração de Deus, por objetivos dele, ele inclui palavras. A graça e paz já não é suficiente, porque inclui também a misericórdia. Ele incluiu. Mas a maioria dos textos, é isso que eu estou falando, o texto Tessalonicense ele não pode ser a regra para os outros textos, porque ele é o único que tem essa construção. Ele precisa ser explicado à luz de outros textos. E à luz de outros textos, eu acho que a posição de alma, de material e imaterial, sem querer fazer um dualismo aqui, ele é mais presente nas Escrituras. E aí eu vou olhar para Tiago e falar assim, não, Tiago está sendo dicotômico. Os outros textos que você citou estão sendo dicotômico. Por quê? Porque ele está fazendo a distinção entre o material e o imaterial. Agora, se o imaterial eu vou dividir em 50 partes, é isso que eu estou dizendo, é mais um tripartidarismo platônico. É ele que divide a alma em várias categorias, em várias subdivisões. Sim. Rapidamente, como o irmão... Não, fica à vontade, não precisa ser Obrigado. rápido, não, fica à vontade. Mas então, como que o irmão lida com esse termo? Independente da segunda sentença, juntas medulas, a primeira, vamos focar na primeira. Alma e espírito. Como o irmão lida com o termo divisão? No texto de Hebreus 4. Eu não posso escolher a primeira parte, porque está no mesmo texto. Não, tudo bem. Não, mas lidando só com essa parte. Eu vou lidar com as 2 partes, tá? Porque as 2 estão lá. O que o autor dos Hebreus está dizendo é o seguinte, a palavra ela vai tão profundamente, ela adentra tanto na vida do homem, tanto na parte material como imaterial, que ele consegue dividir a parte material em 2 partes e a parte imaterial em 2 partes. Seria mais ou menos essa explicação. Por quê? Porque ele vai tratar de juntas e medulas, e ele vai tratar de espírito e alma. É tão profundo que consegue dividir bem as questões. E aí, mas perceba, ele está pegando de 2 grandes categorias, que é a material e a imaterial, e ele está aprofundando as 2 a ponto de dividi-las ao máximo. Se eu sustentar que são divisões
de áreas diferentes, eu tenho que defender 4 partes. Eu não tenho como fugir de Hebreus disso. Agora, se eu entendo que é material e imaterial, e é tão profundo que sai dividindo profundamente, aí você vai ter que concordar comigo. São 2 partes, a material e a imaterial. Não, legal, eu entendi, mas não há uma divisão. O texto diz claramente, divisão entre alma e espírito. Mas se o senhor defender 4 partes, a gente sai daqui os dois defendendo 4 eu não partes. estou defendendo 4 partes. Até porque eu entendo que essa segunda sentença, ela não é uma divisão arbitrária, porque ele diz assim, vamos retornar ao texto. Como espada de alguma, digo, 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, vírgula, e das juntas e medulas. Então, aqui, ele não está fazendo uma divisão em 4 partes. Ele está apenas enfatizando ou comparando a parte imaterial com a parte material. A parte material, ele diz juntas e medulas. Então, articulações e ossos, né? Para ficar mais simples, para o entendimento. Há uma divisão entre articulação e ossos? Sim. Nós temos tecido, nós temos líquido. Né? Então, calma. Estou falando só na questão anatômica, tá? Então, nesse sentido, parece que ele usa esse mesmo comparativo quando ele vai falar da parte material, que existe uma divisão entre alma e espírito, assim como há uma divisão entre articulações e ossos. Mas não é uma divisão ontológica, é uma divisão do ser, de naturezas diferentes. Mais uma vez, você vai falar juntas e medulas. É interessante que o autor ele vai fazer uma questão bem prática. Se eu enfiar uma faca aqui na minha perna, ela vai passar primeiro a pele, depois ela vai passar a carne, músculo, tendão, vai chegar nas juntas e medulas, nas partes mais profundas. Isso. Ali não está fazendo uma distinção que são 2 partes totalmente distintas do que é o material. Você fala assim, não, mas na alma... Não, o que ele está dizendo é o seguinte, que dentro do espírito, da parte espiritual e material, eu tenho também emoções. Que emoções, inclusive, que influenciam o material. Isso já está provado mais por A mais B, que a parte emocional influencia também a parte física. Por isso que uma posição de uma unidade psicossomática ela é mais profunda. Por quê? Porque o homem é um como um todo. Uma parte não é independente da outra. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que eu tenho material e eu tenho imaterial. Se eu dividir de forma honesta, se eu chegar a dizer, não, vou dividir alma e espírito em 2 partes diferentes, eu tenho que primeiro discutir, isso é uma divisão ontológica de ser e natureza? Ou é apenas uma divisão didática para dizer que é muito profundo? E aí é só a parte material, porque constantemente o senhor está fazendo isso, o senhor está usando o termo a parte material e a parte material. Só o senhor usar esses 2 termos, essas 2 categorias, o senhor é dicotomista. Ok, mas eu não estou falando de essência. Por exemplo, juntas e medulas são a mesma essência, fazem parte da anatomia do corpo, mas são coisas diferentes. Então, se eu pegar interligadas, se eu pegar essa mas lógica, diferentes. então, o senhor entende que alma e espírito são a mesma essência? São a mesma essência, mas são partes constituintes Mas se são diferentes. a mesma essência imaterial. Imaterial. Então é dicotomismo. É dicotomismo, Zeca. Eu não é, Zeca. Eu sei que você tem que ficar em cima do muro aqui. Eu tenho que ficar quieto. Mas é dicotomismo, é isso que eu estou explicando para o senhor. Quando a gente vai aprofundar os conceitos, a explicação que o senhor dá e os textos que o senhor usa são textos dicotomistas. Eu entendo que no meio, principalmente pentecostal, o tricotomismo ele é muito forte. Eu entendo, eu não estou aqui para mudar a opinião do senhor, mas toda a defesa do senhor, ela é dicotomista. Não tem como fugir, porque se é material e imaterial, são 2 partes. Se são 2 partes, não é 3, é 2. É dicotomismo. E aí, ele está te convencendo ou não? Não, ele não está me convencendo, talvez porque ele não esteja alcançando aonde eu quero chegar. Eu disse que juntas e medulas são partes constituintes da mesma essência. Só que ambas são diferentes, inclusive com funcionalidades diferentes. Né? Da mesma forma, a parte imaterial do homem, ela é constituída de 2 partes que estão interligadas, que fazem parte da mesma essência, ou como o termo que ele usou, ontologicamente, da mesma essência. Porém, eles têm funcionalidades diferentes. Simples assim. Vamos para as conclusões, porque o tempo já está acabando. Então, 2 minutinhos para fechar aí a fala, o pensamento, 2 minutos aqui para a gente encerrar o programa. Vai, vamos lá, Samuel. Eu só queria depois que ele me explicar quais são as funcionalidades diferentes, mas isso pode ficar para um segundo programa. Vai ter que ficar para o próximo. Mas então, irmãos, eu concordo que eu enchi o senhor de perguntas, talvez de forma até injusta, mas é porque normalmente quando eu venho para aqui eu brinco com o Zé, que é praticamente eu sou entrevistado, né? Mas assim, faltou ainda tratar isso. Algum texto anterior já é a consideração final? Isso. Tá. Já... Então, o pessoal de casa, faltou algum texto para mostrar anterior a Paulo essas posições, essa posição, talvez uma posição tricotômica sendo defendida
porque eu não acho que Paulo seja tricotômico. Eu acho que ele fala para um público que tem uma influência platônica muito grande, que entende o que é o conceito da tripartite da alma, e para isso ele precisa falar em categorias diferentes. Mas se você olha, no final, ele está falando daquilo que é material e daquilo que é imaterial, sem correr o risco de defender um gnosticismo. Até porque não é a discussão de Paulo, né? João teria que ter essa preocupação maior, porque é mais dos dias de João. Mas os textos que foram apresentados aqui de Gênesis, de Eclesiastes, os demais textos do Novo Testamento, todos eles apontam, até a palavra de Jesus ali em Mateus, apontam para duas áreas. Uma área que é material, uma que é imaterial, o corpo e a alma, também conhecido como espírito. Se dentro do espírito, ou do também chamado alma, nós temos outras questões que precisam ser aprofundadas, elas não fogem dessa regra. Há uma parte que é material e há uma parte que é imaterial. Eu espero que aqueles que nos acompanharam possam depois pegar os textos, revisitar esses textos e ver que claramente são apenas duas divisões ali. Boa. Vamos lá, pastor Everton, por favor, também as considerações finais, últimos comentários aí também para a gente, por favor. Okay. Bom, a minha perspectiva continua ainda sendo a tricotômica. É claro que, conforme o reverendo Samuel colocou, ele não consegue enxergar, talvez, textos muito claros que apontem para essa visão tricotômica antes de Paulo. E eu preciso concordar, preciso ser honesto, né? Realmente não há. E aí eu apelo por uma questão hermenêutica, né? Há uma revelação progressiva da parte de Deus, né, na sua inspiração das Escrituras. Eu não entendo, inclusive, por exemplo, quando o termo espírito aparece nas páginas veterotestamentárias, que ele está imbuído aí de um peso teológico esclarecedor. Então, por exemplo, quando o próprio Salomão fala lá no texto de Eclesiastes 12:7, né, que o espírito volte a Deus, eu não imagino que Salomão tinha a dimensão da realidade do que é a vida pós-mortem, dessa complexidade que é a constituição humana. Claro que não. Então, obviamente que muitos dos autores que vieram antes de Paulo, eles se utilizaram desses termos intercambiáveis, ora para dar ênfase à alma, ora para dar ênfase ao espírito. E não que eles tivessem um entendimento completo daquilo que é essa realidade tão complexa antropológica do homem, né? Portanto, eu acabo realmente me embasando muito mais naquilo que Paulo, por ele ter um entendimento, por ele ser um teólogo, né, por ser talvez o maior teólogo neotestamentário, né, um camarada que escreveu pelo menos 13 epístolas no Novo Testamento. Então, ele tinha uma autoridade de conhecimento e também de inspiração do Espírito Santo para que ele pudesse escrever aquilo que ele escreveu. Então, esses textos me tornam muito mais claros, não somente o dele, mas também o de autor aos Hebreus. Boa. Obrigado, pastor Everton, pelo carinho, pela atenção com o programa. Privilégio poder aprender contigo. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Eu que agradeço. Foi uma honra participar, uma grande alegria retornar ao Vem ao Sol. Muito obrigado pelo convite. Gostaria só rapidamente mandar um abraço aqui aos nossos queridos irmãos lá da Bereana Cotia, a minha querida esposa que deve estar me assistindo também, né? E aos nossos queridos amigos, principalmente na pessoa do nosso diretor lá, o Jamier Oliveira, os nossos queridos amigos lá do Seminário Batista Livre, a qual eu, o Zeca e outros nomes que passam por aqui também têm a honra de fazer parte do corpo docente. Muito obrigado pelo convite, um grande prazer. Alegria nossa, meu irmão. Tem sido uma bênção caminhar com os irmãos lá no SBL também, um projeto que cresce bastante aí. O abraço aí pro pastor Jamier também. Reverendo Samuel, obrigado também pelo carinho, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado. E fazia tempo que eu não via. E eu falei o Thomas, é testemunha, quando falou assim, é contra quem? Eu falei, o Everton. Cara, o Everton é um amigo querido. Eu vou com o maior prazer, porque realmente tem tomado muito tempo. E, enfim, eu deixo um abraço também pro pessoal da Aliança, para minha esposa e minha família que está assistindo. Abraço aí para todos. Abraço para o Naruzi. O Naruzi tem vindo aqui, não? Pouco. Porque ele tá no mesmo barco que você, né? Mas ele é uma cebola. Um abraço aí pro Naruzi e tal. Eu disse para ele que vinha gravar. E Deus o abençoe. Tá ligado. Ele deve estar mandando os comentários aí. Ele gosta também de interagir na internet. É igual você, né? Quando você não tá aqui, você tá mandando Pela minha saúde mental, não. Eu tenho evitado. Ele tá lá, o Instagram dele, só comentando. Esse cara, tu vai arrumar uma dor de cabeça pra ti, cara. O cara não consegue parar mais, não, depois. Não para mais, é verdade. Bom, meus irmãos... calma. Antes do tchau, tem a enquete. Vamos colocar o resultado na tela aí, já ia esquecendo. Perguntamos lá para você, a natureza humana é composta por 71% defendendo que o homem é corpo, alma e espírito.
Rapaz, confesso que eu fiquei um pouco impressionado com a quantidade, hein? Mas 71% dos nossos votantes, né, internautas, escolheram a opção tricotômica. 26% corpo e alma e 3% a opção não sei. Não, ainda não Você ficou sei. impressionado porque normalmente é 80%, 85%, 90%, que é a média aí dos evangélicos, né? É uma vitória, né, de certa forma, né? Já melhorou já, né? Já melhorou. Bom, quero agradecer a todo mundo que votou, que participou. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.